mais uma vez você, de forma prática, né, vou explicar para vocês o que eu entendi sobre o astigmatismo de forma prática e de uma forma bem... uma forma de que vocês entendam de forma mais fácil. Certo? Vamos lá. O que é o astigmatismo? O astigmatismo é uma distorção da imagem que ocorre por causa de uma irregularidade da córnea. Certo? Temos dois tipos de astigmatismo. Tem um astigmatismo corneano, que é com a irregularidade da córnea, e tem um outro que chamam de refrativo ou residual, que é quando existe uma irregularidade no cristalino ou por excesso de índice de refração. Vamos lá. Aí você vê o normal, você vê um astigmatismo oblíquo, certo? Você vê um astigmatismo aqui irregular e um regular. Vou explicar para vocês o que acontece. Existe astigmatismo também, que eu não tenho no slide, mas eu pude ver a gente vai ver depois disso, mas só a teste de compreensão de vocês e de curiosidade. Existe o astigmatismo chamado a favor e contra. E de que forma você acha esse a favor e contra na optometria? Ousado, rapaz, tudo escalado. Explicar para vocês. Um olho. Acenda a luz, por favor. Assim bate o olho, tá falando. Estou. Um pouquinho. Certo? Você tem um retino. Você pega o retinoscópio, que é um aparelho usado pelos optometristas. E o que é que você faz? Ele tem a luzinha na lâmpada dele assim, né? Tanto nesse ângulo como nesse, e assim. Se você parar para analisar, são os eixos, né, de como é que você encontra. E essa daqui, que é da forma horizontal, essa na forma vertical e essa na forma oblíqua. Certo? Aí você pega o retino, coloca nessa direção. Certo? E passa o retino, vai passando a luzinha. Você vai encontrar uma luzinha, na luzinha, quando você passar nesse sentido a favor, se a luzinha passar no sentido a favor também do seu movimento, você vai estar achando um positivo, certo? Então assim que você vai passando, você vai estar achando positivo. Você vê a luzinha, cada vez que você sentir neutralizar, mais está se aproximando. Por exemplo, você passou, está grande, está em 0,25, você vai passando mais, até você conseguir neutralizar. Quando você neutralizar, você achou a primeira força, certo? Neutralizou, achou a primeira força. Aí digamos que você achou de mais 2, você aí vai lá e coloca assim, mais 2. Você neutralizou. Agora, detalhe importante. A gente pode achar que o eixo é a 90, mas o eixo, no caso, não é a 90. O eixo é a forma que você passa. Se você passou a 180, então o eixo é a 180. Aí você anotou. É mais 2, digamos, e aqui dá uma notada, 180. Foi no eixo que você achou. Transposição. Foi o que você passou, certo? Aí depois que você fez nessa direção, você vai fazer nessa direção. Você vai pegar na forma vertical e vai passar. Você passou e não achou nada, o cidadão tem uma forma, ele é esperto, certo? Só tem uma força, uma dioptria, não tem cilindro. Mas você passou e você conseguiu neutralizar nessa situação aqui, aí você achou menos 1. Aí você faz a receita do cara, do paciente, que é mais 2, menos 1, ao eixo de 180. Agora, olha o detalhe interessante. Você lembra de lensometria, né? Lensometria, o eixo está na segunda força. Mas quando a gente fala de optometria, o eixo é da primeira força. O eixo é sempre na primeira força. Na lensometria, o eixo é na segunda força. É dessa forma que você encontra o cilindro na optometria, que a gente vai ver lá na frente. Agora, deixa eu botar... Certo, vou mostrar agora a imagem para vocês. Os tipos de astigmatismo, como eu falei, o regular, o irregular e o oblíquo. Primeiro que eu falei para vocês, aí eu detalhe importante, deixa eu deixar bem claro para vocês, eu acredito que todos sabem, não preciso falar, mas vou deixar bem claro, todo mundo sabe
E o astigmatismo, como eu falei, é uma deficiência da córnea, onde faz com que exista 2 pontos, né? Incidiu, a luz incidiu, chegou na córnea, ela dividiu. Veio, incidiu, chegou na córnea, ela dividiu. Ou seja, isso causa imagem dupla. Imagem dupla não é imagem dupla. Não dá nitidez na imagem, porque a gente sabe que o certo é um ponto só na retina. E nesse caso estão sendo 2 pontos na retina devido à curvatura da córnea ou o cristalino com índice de refração maior ou um problema ou até o desnível da curvatura do cristalino. Certo? Quando vocês entenderam o que é o astigmatismo, né? Vamos passar. O astigmatismo corneano foi isso que eu acabei de falar para vocês, esse que eu dei exemplo. E o astigmatismo residual, que é o do cristalino. Esse é o do corneano, como eu mostrei para vocês. Está vendo 2 imagens se formando? A córnea está prometida, tem 2 imagens se formando. Ó. E aí é o do cristalino. Vários pontos de luz. O regular é quando a diferença entre os 2 principais meridianos, que é o vertical e o horizontal. No regular é a 90 graus. A diferença entre os 2 principais meridianos, que a gente sabe que é assim, né? É de 90 graus e ele é regular. Quando ele é mais ou menos de 90 graus, é irregular. O mais ou menos de 90 graus, aproximadamente em 15 graus, que ele pode aproximar em 15 graus. O oblíquo é dessa forma. Eles têm que ser perpendiculares. Ou seja, quando você vai passar o retino, se você passou nessa posição, você é obrigado a passar nessa posição também. Você tem que fazer das 2 formas. Passou nessa, você passa nessa. Você passou nessa posição, você passa nessa posição também. Você é obrigado a fazer os 2, para não dar erro de refração e a gente comprometer a profissão, né? Agora eu vou mostrar para vocês como está. Quando ocorre a diferença entre os 2 principais meridianos, a diferença de 90 graus. É quando ocorre a diferença entre os 2 principais meridianos, menor ou maior que 90 graus. Maior ou menor. O regular sempre 90, tem que ser 90. E o outro maior ou menor. E o oblíquo, que está falando, de 45 a 135 graus, variando entre 15 graus. Certo? A gente já sabe que é, né? Acho que alguns vou só refrescar a mente. Aquele tipo de astigmatismo foi baseado no meridiano. Vou deixar bem claro para vocês, baseado no meridiano, nos 2 meridianos. Esse é baseado no foco do meridiano, depois que ele já passou pelo meridiano, e é que ele vai focalizar. O outro foi no meridiano. Aí vamos lá. Tem um AMS, que é astigmatismo miópico simples. Seria um astigmatismo miópico simples. Professor, eu não sei desenhar muito bem os raios, mas você já entende isso, né? É mesmo, é? Mas também fez, né? O astigmatismo miópico simples, o nome já está dizendo, o astigmatismo é imagem dupla, miópico porque vem de miopia, e por que simples? Porque um ponto se forma antes da retina sendo miópico, e o outro ponto se forma na retina. Isso torna ele simples. O que é o AMC, o astigmatismo miópico composto? Da mesma forma, 2 pontos. Esse é mais complicadinho, né? Porque o outro, pelo menos, vem ainda para a retina. E esse é mais complicado porque é composto. Os 2 são antes da retina. Esse é o miópico composto. O hipermetrópico, como a gente já sabe, o simples acontece da mesma forma que aconteceu o miópico. Um é depois, um ponto depois e o outro na retina. Certo? O hipermetrópico composto, os 2 são depois da retina. E o misto, vocês lembram, só que não pode falar, né? Um antes e depois. Esse é o astigmatismo misto. E se você pega uma receita e encontra lá 2 forças negativas, você já sabe que é um corpo. Se você encontra uma força negativa e uma positiva do lesômetro, é o misto. Você já sabe disso.
Esse é o HS, o astigmatismo prometeu possível, como eu falei para vocês. Vocês podem ler e só comprovar o que foi preparado. Como é que o detalhe até que a gente estava conversando, como é que ele pode ser, como é a compensação? Lentes cilíndricas são lentes que têm ângulos diferentes em torno do seu meridiano, que é assim que acontece na córnea, quer dizer, uma lente que não tem ângulos diferentes, para dioptria diferente em torno do seu meridiano. É a lente cilíndrica, que é utilizada com astigmatismo. Lente de contato, que é utilizada também com astigmatismo. E a correção, isso é para fazer a compensação, como a gente discutiu aqui, compensação para você corrigir somente com a cirurgia. Eu acredito que muito pouco, ninguém vai se submeter a uma cirurgia para fazer uma correção de astigmatismo, já que hoje em dia está tão chato de usar óculos. Observação do astigmatismo. O astigmatismo geralmente é acompanhado por miopia ou hipermetropia. Ele pode ser hereditário adquirido. Hereditário, como a gente sabe, é adquirido por uma cirurgia de catarata, uma lesão na córnea, ou uma pancada, ou algo desse tipo. O ceratocone, o que eu quero dizer com ceratocone? Porque geralmente quem tem ceratocone possui um nível alto de astigmatismo. E agora eu vou passar para vocês a lesão. Vamos dar um exemplo. Digamos que vocês são dono de ótica, digamos que o cliente chegou na ótica de vocês, certo? E ao chegar lá, chegou com óculos quebrados, fez a receita há pouco tempo, teve pouco tempo de cura. E você não está ouvindo? Vou falar mais alto. Pronto, ouvindo? Olha, é o seguinte, digamos que um cliente foi na ótica de vocês. A gente já sabe, mas o funcionário de vocês talvez não saiba. Vocês têm um lesômetro lá. Ele fez uma receita, certo? Ele já tinha uma receita, chegou lá com o óculos quebrado. Não vou voltar, o oftalmologista que é longe, que não sei o que, ou o optometrista porque é longe e tal. Você, com o lesômetro, você pode fazer novamente a receita dele. Nós sabemos como, vou explicar. Você bota a lente lá no lesômetro, acha uma força de -4. Depois achou outra força, -2, no eixo de 180. O que acontece com isso? Qual o astigmatismo da pessoa? Você achou a primeira força -4 e a segunda força -2. O astigmatismo dele vai ser o movimento -4 -2, ou seja, vai ser -4 -2 ao eixo de 180. Esse é o astigmatismo do rapaz. Se você, no caso, não estiver essa lente lá, você faz a transposição para ver se aumenta. Esse, acho que é a primeira força e a segunda força. E outro detalhe importante que eu falei na primeira, diferente da optometria. O eixo no lesômetro é o da segunda força. Na optometria, o eixo é o da primeira força. Mas no lesômetro é o da segunda força. E você achou a primeira força de -4 e achou a segunda força de -2, o astigmatismo é a diferença do -4 para o -2. Se você chegou lá, montou essa receita e não achou, você, por exemplo, montou essa receita, não achou essa receita lá, você pode fazer a transposição e procurar uma lente com o resultado da transposição. Para isso que serve a transposição. Isso e muito mais. Mas uma das causas dele, que ele serve muito bem na ótica, é por causa disso. É por isso que às vezes é muito importante que nós temos um lesômetro na ótica, né? Para não perder aquele cliente. Porque se você não faz, o concorrente faz. Muito obrigado.